Céus, diga para ele: Senhor Jesus, Santo, aleluia. nunca me arrependi de entregar a minha vida inteira nas tuas mãos. Que bom que o Senhor chegou na minha vida. Que bom descobrir que o Senhor existe. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Aplaude Ele, casa de Deus, aplaude. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Os demônios dormindo com lagartos e cobras aí que vieram com um corpinho novo. E o mundo está muito aceso em cima de ufologia e tal. Na minha Bíblia fala que quando lá em Gênesis dormiram com mulheres, geraram aberrações muito grandes. Agora estão dormindo com lagartos e cobras. E ficaram lagartos lindos. Cada um deles parecia um modelo, os imbecis. Aí montaram uma estrutura gigantesca para que no arrebatamento, o infeliz que está preso lá embaixo há 2026 anos, o chamado diabo, ele falou que ele quer colheita total. Então, ele quer que, para o arrebatamento, antes que chegue, que eles digam que o Senhor Jesus foram eles que inventaram uma história tal, que eles que fizeram a humanidade. Aí eles moraram atrás das geleiras lá, com o negócio de polo tal, ficaram tudo lá instalado desde o início do século passado, se preparando para este dia. Manda eles por os quintos dos infernos. O nosso Senhor Jesus é o mesmo. A gente vai subir ao céu, e inferno é inferno, e vai engolir todos eles. Que aqui ninguém cai em conversa fiada. Quem dá glória a Deus e aplaude o Senhor aqui? Manda eles lá, com o disco voador deles que construíram, e não sei o que lá, que eles vêm de um planeta, que essa terra aqui é um tubo de ensaio. Manda eles lá para os quintos dos infernos. Quando o meu Senhor Jesus andou no meio do tufão no mar, eu quero ver que cobra e lagarto de ufo que estava por lá. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra. Declara as mentes cativas à Palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. O título da palavra é Tempo de Crescer Extraordinariamente. Vamos ler algo, uma parábola em Mateus 25, do 22 ao 30. Essa parábola que o Senhor Jesus conta é sobre um pai de família. Ele resolve chamar 3, eles não pediam, ele deu esta honra. Ele destaca 3, e vem cá, ele dá tantos talentos para um, 2 para outro. E o terceiro, não é à toa, ele dá um só talento. Esse terceiro que recebe o talento, esse talento, é equivalente a 16 anos de trabalho. Então o terceiro que está com um talento na mão, ele está com o equivalente a 16 anos do trabalho dele. Esse pai da família resolve se ausentar com risco máximo. Se eles pegam, fogem, desaparecem, ele perdeu para sempre. Então, não é um pai de família ruim. E aí no acerto de contas, porque ele volta de repente, e aí chega o primeiro feliz da vida, vemos um clima ameno, um clima de alegria, um clima de confiança, e diz: olha, se não conseguir dobrar. E o pai da família: que lindo isso. Aí chega o segundo, vamos lá. Mateus 25, versículo 22. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, e acima disso, você passa a morar na mesma mansão que eu moro. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim no que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ladrão, ajuntas onde não espalhaste, ladrão, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento, está aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que sou ladrão, ceifo onde não semeei, sou ladrão, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que
tem da parte de Deus, recebeu algo da parte de Deus, ainda vai se acrescentar. Terá em abundância. Mas algo que não tem nada da parte de Deus, até o que tem na terra, os demônios vão roubar mesmo, será tirado. E o servo inútil, lancem ele lá no inferno. Por quê? Porque esta parábola não tem nada a ver com matemática de lucros. Não tem nada a ver com contas. O pai da família, quando chega o primeiro e o segundo e dizem dobrei, ele não faz nenhuma auditoria minuciosa. Espera, se dobrou, podia então quadruplicar. Quero ver o que vocês fizeram, o que vocês deixaram de fazer. Mas nós não notamos isso. Nós notamos um clima de amor, um clima de que bom. O terceiro não foi rejeitado pelas perdas. Foi rejeitado pela leitura que ele faz de Deus. O que está em pauta nessa parábola não tem nada a ver com acréscimos. Tem a ver com a maneira como você enxerga Deus. A prova disto, de que este pai de família não está nem aí com os lucros, que em Mateus 28-15, ele conta uma parábola do mesmo pai de família mesmo. E ele diz que esse pai de família sai de manhã para contratar trabalhadores na primeira hora e combina um denário. Um denário é o que dá comida para um pai, mãe e alguns filhos em casa naquele dia. Tá bom. E aí ele sai durante o dia pegando outros ociosos. E os ociosos dizem, ninguém nos contratou, é por isso que a gente não está trabalhando. Ah, vem na minha. Na última hora, faltando uma hora para acabar o turno do dia, o expediente, ele contrata últimos, que não são vagabundos, que ninguém contratou. Na hora dele pagar salário, você vê que ele não está preocupado com perdas. Ele dá um denário para todo mundo. Por quê? Porque ele não está preocupado com só uma hora trabalhada. Ele está preocupado em garantir que eles vão ter comida para papai, mamãe e os filhos daquele dia. E aí diz que os que vieram de manhã recebendo o mesmo denário se revoltaram. E ele disse, porque eu sou bom, vocês são maus. Então o pai da família, da parábola dos talentos, não está aí. Veja, quando o Senhor Jesus levantou os discípulos e entregou tudo para eles, ele não deu nenhuma instrução. Eles iam ter uma igreja que ninguém nunca soube o que é isso. E fizeram muitos erros. E você não vê em nenhum momento o Senhor reprovando eles. Porque o problema de Deus não são os erros que eu e você, as nossas limitações, nós vamos cometer. O problema dele é a leitura que temos dele. Você não pode jamais se aproximar de Deus com medo. Satanás vai querer de alguma forma, por A mais B, convencer você que Deus é muito ruim. Que Deus fez um malabarismo, uma manobra aí, para ter você. Mas agora que tem você, ele não vê a hora de te pôr no inferno. Eu vou te fazer um vídeo essa semana, coisas que até o próprio pastor Maíldio comentou comigo, e juntos concordamos, sobre entes queridos. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que faz manobras com entes queridos, para salvá-los naquela última hora, porque Ele sabe o quanto são importantes para você, e nós usamos o quadro de Ló para isto. Se você andar com medo de Deus, você vai aprisionar todos os dons que Ele te dá. Teu chamado vai ficar restrito. Você vai sufocar as tuas iniciativas em Deus, tua fé vai minguar. O medo, Deus nunca quis que entrasse entre vocês dois. Deus não é ruim para você. Deus não é mau. Deus não está esperando você errar para te pôr no inferno. Deus não está esperando você falhar para tirar a capa e pegar de volta. Ele não te chamou, sempre te digo isso, Ele não te chamou para te perder no meio do caminho. Você precisa entender o que diz em 1 João 4,18. No amor, 1 João 4,18, não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo quem teme não é aperfeiçoado em amor. O Senhor vai te dar dons, o Senhor vai te dar muitas coisas boas. E você nunca vai permitir que o medo de Deus sufoque isso. Outra estratégia que o desgraçado lá de baixo ele usa, são críticas de pessoas principalmente familiares. O próprio Senhor Jesus falou que profeta profetiza e não tem honra na sua família.
Um dia eu perguntei para ele o porquê dessa declaração. Ele me disse, porque eles não acham que você é digno de receber. Os irmãos de José, quando ele falava aqueles sonhos, todo o golpe em cima dele, a machadada, era de receber. Você é digno de receber isso aí? É. Eles não acham que você é digna de receber. Davi, depois de ter sido ungido a chefe da nação pelo maior profeta do Oriente Médio, o próprio Samuel foi lá, na frente dos irmãos. Na hora da peleja, Eliabe, irmão mais velho, replica tudo que a família acha para Davi. Diz, seu vagabundo, presunçoso, quer dizer, irresponsável, menino travesso, etc, etc. Eles não acham que você é digna de receber. Porém, Paulo responde a isso. Ele diz, entre eu receber e Deus ter me escolhido, tem um fio. Todo colar não tem aquele fio que liga essas pérolas. Uma pérola é o que Deus te deu. E a outra é o que você vai receber. Ele fala que esse fio liga tudo e que liga tudo isso chama graça de Deus. Pela graça. Você foi escolhido, escolhida. Realmente não é por merecimento não. Pela graça. Quem aplaude a Deus aqui? Pela graça. Então eu te falei esta semana, eu fiz questão de postar quarta-feira para você um vídeo, falando sobre aquela visitação de Deus diferenciada que monta em você um registro. Você fica andando com Deus, orando, buscando, e sempre Deus vai tocar você, sempre. E sempre tem aqueles dias que Deus te toca um pouco mais. Isso é muito lindo. Ontem mesmo eu vivi numa atmosfera em casa que até para fazer ovo moído, um dia eu vou fazer um vídeo postar para vocês fazerem em casa, jeito árabe de fazer, com ovo, uma delícia. A pastora comeu, não tem nada para reclamar. Ovo, então, carne moída com ovo, eu não sei o que eu falei, mas nós os árabes, nós gostamos de complicar o que já está complicado. Então, carne moída com ovo e tal. Mas eu não, pergunta para ela, eu não tirava os headphones. Ela comeu, ela gostou, pelo menos da minha cara. Eu não tirava o louvor, fiquei horas debaixo disso. Isso é normal. Mas tem um dia, tem um desfecho que sempre Deus vai montar para te visitar, é montar um registro em você. Que é esse registro? Presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui, porque ele me mostrou isso quando nem a casa firme existia, ainda no monte. Ele me mostrou esse quadro. Então, essa pessoa é você que está aqui. A família, poderosa demais. O castelo, mansão, está em cima. O pai da família te chama. Muito baixinho, vem aqui, vem. Aí ele te faz entrar aqui. Esta sala é sala cofre. Onde está todo o patrimônio aqui. Entra. Aí ele tranca todos os portos, tudo, trava tudo. Ele fala, vem aqui. Aí ele te abre a primeira gaveta. Na primeira está escrito assim: quando eu, pai da família, for viajar, toda essa mansão com tudo que nela existe, imediatamente seja tudo transferido para você. Aí ele fecha a gaveta, abre a segunda. Todas as ações de todos os bancos e todo o patrimônio em todos os bancos, quando eu viajar, imediatamente tudo isso passe para você. Vamos abrir a terceira. Aqueles 800 mil cabeças de gado lá, com tudo isso, passe para você. Então ele te mostra tudo. Vem aqui. Aí ele sai com você, pode ir. Trancado. Como é que você sai dali? Você está preocupado se vão dizer que você é feia, bonita, que você é alto, baixinha, que você sabe, não sabe, merece, deixa de merecer. Quando Deus chama Abraão, diz, Abraão, vem aqui. Você vai me contar essas estrelas do céu. Não dá, essa é a tua descendência. Areia do mar não dá. Deus montou um registro em Abraão. Você acha que depois desse encontro Abraão está preocupado se você acha que ele é digno de receber um herdeiro? Mas da onde que Deus vai dar uma nação? Ele está preocupado com essas bobagens. Deus vai te tornar muito forte. Para isso, Hebreus 11, versículo 1, 4 a 5 anos atrás, pregando sobre hipóstases. Eu falei sobre isso, tenho que repetir hoje. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza. A fé no original é o hipóstasis, com H, diga hipóstasis. É bom que você sempre lembre desse termo. A fé é a hipóstasis
de coisas que se esperam mesmo, estou esperando receber. Convicção de fatos que eu vi na gaveta, mas ainda não vi na terra acontecer. Por muitos e muitos e muitos anos, até o século passado, se perdeu esse termo. Porque não sabiam que era um termo comercial. E no século passado, escavando lá em Jerusalém, lá, acharam um pedaço intacto de uma mansão de uma romana muito rica. E foram viram ali na prateleira, documentos, quando abriam, estava escrito hipóstasis, direito de propriedade. A fé é o direito de propriedade de todas as gavetas que Deus já abriu para você. Aplaude Ele, aplaude. Então, você não vai andar com Deus por medo. Deu para entender? Deus não está brincando com você, Deus não está blefando com você. Eu vou te lembrar que o título é Você Crescer Extraordinariamente. Eu nasci sem pai. Meu pai me rouba da mãe, também sem mãe. E vai atrás da mulherada dele aí pelo mundo e me joga numa casa, meia minha, meia dela aí. Uma tia que era bom não se relacionar mesmo. Então eu era para ser um moleque totalmente vulnerável, retraído, sem iniciativa, é óbvio, sem pai, sem mãe, o que você queria. Mas eu sou muito forte, e sou mesmo. Hoje me mostraram um bracelete que tem 3 pedras, você escreve coisa. Falei, escreve, o Wissam o Poderoso, eu vou achar lindo e dá para mim. Mas deixa numa loja, eu filmo para dizer que achei por acaso e comprei. A gente tem que fazer uma matemática que fecha. Para não acharem que eu sou soberbo, não descobrirem, na verdade. Eu não sou forte por genética, sou forte por decisão. Por quê? Porque eu passei pelo treinamento de Deus. Você era para ser em tudo, Ele falou isso para mim. Naquela época da gaveta, Ele falou para mim. Falou pelo teu contexto, filho, você era para ser o menor em todos os ambientes. Mas porque eu tenho investido em você, todos os ambientes que você pisar os pés, a maior responsabilidade vai vir para as tuas mãos. Dito e feito. Estive numa época com o apóstolo na Espanha, falei para ela, me leva em igreja cigana, porque eles têm origem dos árabes. E eu gosto do jeito que eles louvam lá, parece uma pancadaria só, me sinto em casa. Eu e ela sentados no fundo, o pastor vai pregar, ele diz, hoje eu não sou eu que prego, é aquele ali. Eu olhei para ela, ela falou, Wissam, não falei nada para ninguém, eu nunca estive aqui. E eu pensei comigo, mas se eu tiver endiabrado, como é que você vai me entregar o microfone? Aí eu tive que pregar, ministrar. Aí não valeu, falei para ela, vamos em outra. Vamos em outra. É que prega é aquele ali, mas se eu for do Satanás. Mas eu lembrei quando Deus falou. Quantos lugares nós fomos que era para receber e a gente acaba tendo que ministrar, acaba tendo que... Isso não estou dizendo que somos maior, estou dizendo responsabilidade maior, não me confunda. Deus vai te fazer crescer extraordinariamente, porque Ele está te fazendo um treinamento para tornar você alguém que vai receber a maior responsabilidade. Por isso que Ele precisa de você perto dEle, e por medo isso não vai acontecer. Deus precisa de você mais perto dEle. Precisa que você não ponha Deus como mais um a fazer na tua vida, como mais uma ocupação. Chega já a hora de Deus. Deus precisa estar no teu contexto inserido 24 horas. Ele está treinando você. Ele está te ensinando a aprender ouvir a voz dEle. Ele está forjando você, Ele está estruturando você, Ele está cimentando o chão debaixo dos teus pés. Ele precisa de você mais disponível. Está trabalhando, fica conectado nele. Você está dirigindo, se conecte nele. Está no banho, se conecte nele. Está na igreja, se conecte nele. Fique aceso ou acesa por Ele e não perca a tua comunhão de oração com Ele. Porque é nestas horas que Ele está montando em você registros dEle. No vídeo eu mostrei o meu vídeo quando gosto de pôr um terno de vez em nunca, lógico, toma banho, faz barba, põe perfume, óculos e vai no meio da noite no meio das árvores. De vez em nunca faço, antigamente fazia muito. É um registro montado em mim, está no vídeo. Foi quando um dia ele me abordou, faz isso, estou mudando tua vida, mudou mesmo. Deus está te pedindo mais comunhão, Ele está dizendo, não tenha medo de mim, eu não vou te pôr no inferno, eu vou te tirar de lá.
Vou fazer de tudo para te tirar de lá. Quem aplaude o Senhor Jesus aqui? Naquele dia no monte, Ele me deu alguns nomes. E Ele me falou o que eu fiz na vida destes. Mudar da minha imagem dentro de você, tornar você da maior responsabilidade. Nomes como José, Davi, Gideão, Samaritana, viúva de Sarepta, Zaqueu, Saulo, povo de Israel e tantos. Deus, vamos começar na letra A. Chega para José. José na sua família era o menor. Entre os 10, porque o número 11 era o irmão dele bonzinho. Os 10 ele não valia nada, não servia para nada. José ficava grudado no pai. Quem sabia tosquear as ovelhas não era José, eram os 10. Quem sabia guardar o rebanho de uma geada eram eles, não era José. Quem sabia negociar no mercado eram eles, não era José. José não servia para nada, era o menor. Mas Deus dá um sonho para José, dizendo: eu vou treinar você, vou investir em você. E todas as colheitas deles vão depender da tua. Você vai ser de maior responsabilidade da tua casa. Dito e feito. E agora José é o que tem maior responsabilidade da família. Lá do Egito inteiro. E toda a família dependendo de José. Isso vai acontecer com você. Deus vai te tornar alguém da maior responsabilidade. Não venha me dizer que você não tem diploma, que não sabe falar português direito, que isso é bobagem para boi dormir. Essa aprendi no Brasil, esse termo aí. Isso é idiotice, para lá para o gibi do tio Patinhas. O que Deus vai fazer em você é certo, mas vai exigir tua aproximação dEle, tua comunhão com Ele. Davi. 1 Samuel 16, 11. Quando o profeta Samuel disse para o pai de Davi: olha, me chama os teus filhos, eu tenho que ungir alguém a chefe desta nação. Quem está falando isso? Maior profeta do Oriente Médio, Samuel. Consolidado. Quando ele chegava na cidade, os anciãos saíam tremendo de medo. É esse que está no cenário. E ele diz assim: me traga teus filhos, porque um deles. Aí Jessé chama os 7 lá. Samuel diz: nenhum desses. Você não tem algum oitavo que você deixou na porta de um supermercado para dar comida para ele aí? Aí vamos lá, 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o quê? Mas moço, diga comigo, o menor. Então, este menor passou a receber a maior responsabilidade naquela casa. Inclusive em Israel inteiro, inclusive no Oriente Médio inteiro. Quem vai dar glória a Deus aqui? E não me pergunte como Deus fez, eu só sei que Deus fez. E não me pergunte como fará na tua vida, só sei que Ele vai fazer. Aplaude Ele, aplaude. Letra C, Gideão, mesmo cenário. Gideão é o menor de 70 irmãos. E por ser o menor, ele que tem que fazer aquele papel lá de moer trigo aí. E não é nem no moinho, é no lagar, se vira aí. E traga tudo moído. Ele. Juízes 6, 14 a 16. Então, Gideão pergunta para o anjo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, com que livrarei a Israel? É isso que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como um só homem. Na verdade, o que Deus quis dizer não é só ferir os midianitas. Você de menor vai ser o que maior responsabilidade tem, não só nesta família que você está falando, em Israel inteiro. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Mulher samaritana, mesmo contexto. Samaria, uma cidade minúscula desse tamanho. O Senhor chega para a menor da cidade. Cidade desse tamanhozinho, ainda tem uma que não pode sair de dia buscar água. Tem que ir ao meio-dia no poço para ver se sobrou uma gota de água para ela pegar. Se é que sobrou, porque não sobra. E o Senhor diz: você vai se tornar de maior responsabilidade dessa cidade. E o Senhor investe poder, investe vida nela. E está aí a história em João 4, ela sai por aí falando dele de casa em casa para os anciãos numa cidade assim. E essa responsabilidade dela que fez trazer toda a cidade aos pés de Cristo.
Quinto personagem, a própria viúva de Sarepta. Uma cidade desse tamanho, germinada em Sidom, entre Tiro e Sidom. Pequenina. Ele chega para uma mulher que diz, uma comida num prato e vou morrer. Ele diz, você, a partir de agora que Deus chegou na tua casa, você vai ter a maior responsabilidade de Sarepta inteira. Como assim? Não importa o tanto quantos comam, porque a notícia corre rápido. Você vai ter pão, vai ter farinha e azeite, com todos os agregados se multiplicando. Então a maior responsabilidade é da tua casa e a tua responsabilidade é maior com toda a cidade. Quem dá glória a Deus aqui? Numa cidade minúscula de Jericó, quem é o menor? Tal de Zaqueu, o cara é odiado, que devem falar de cada palavrão dele. E o Senhor diz, eu vou na tua casa, você é o que menor aqui. Mas justo você vai se tornar de maior responsabilidade. O cara ouve o evangelho, acorda de manhã, metade do que eu tenho eu vou dar na cidade inteira e vou pregar de metro por metro quadrado quem é Jesus Cristo aqui. Aplaude a Deus, a igreja aplaude. Paulo nem se fala. 1 Coríntios 15, versículo 9. Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja. Esse menor recebeu a maior responsabilidade entre eles, queridos. Arrebatamentos até o terceiro céu. O que mais escreveu livros no Novo Testamento foi ele. Que loucura é essa? Você é o próximo, a próxima da lista de Deus. Em Efésios 3:8 ele diz, eu sou o menor de todos os salvos. Mas Deus deu para ele a maior responsabilidade. Que mais? Em Deuteronômio 7:7, povo de Israel, chega para eles Moisés e diz, Deus não te escolheu porque se afeiçoou, porque você é um povo poderoso, porque você é a menor nação do mundo. Saindo do Egito, eles eram menores do que a Etiópia, literalmente a menor nação do mundo. Mas eles estavam com a maior responsabilidade do mundo inteiro, porque na mão deles estavam a tábua, as leis, o tabernáculo, a arca, a nuvem, o fogo à noite, o maná. Meu Deus do céu. Você ainda vai me questionar o que Deus vai fazer na tua vida. Por isso que eu te falo, vai exigir comunhão. Em Isaías 60, versículo 22, diz assim, o menor virá a ser 1000. Você acha pouco ter 1000 dependendo de você? O mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, não diz talvez, quem sabe, ele diz, a seu tempo, vou fazer isso. Mas não vai demorar, ele diz prontamente. Em Lucas 7:28 diz assim, eu vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém é maior que João Batista. Mas o menor a menor no meu reino é maior que ele. Por quê? Porque João Batista, exercendo o seu chamado, o teto máximo que ele podia alcançar é aquilo que ele fazia. Aqui para você hoje, comunhão com o Espírito Santo, o céu é o limite. Quem vai dar glória a Deus aqui dentro? Deus fala em Hebreus 8, versículo 11. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, sua irmã, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Deixa eu te falar algo agora, onde isso nos empurra. Por que o povo de Israel não cresceu? O povo que viu mais milagres, mais maravilhas, mais poder de Deus em toda a Bíblia. Porque o poder de Deus, você viver no meio de um povo forte como aqui, você que é de outra igreja, deixa a chama pegar você que você vai incendiar tudo aí, você não vem para cá não. E esse fogo ele te empurra, ele te agita, mas crescer é só na comunhão com Deus. O povo de Israel esteve debaixo de nuvem, milagres, mas nunca buscou. Então quando Moisés vai orar, você não encontra um pai de família que junta os seus e diz, nós vamos ali então, vamos orar também. Não tem. Nem o próprio Arão, nem esse cara caiu a ficha dele. Por isso que eles não cresceram e não entraram na terra prometida. Por isso que eu tenho que enfatizar para você crescer poderosamente. E a gente logo entrar no próximo tópico aqui, que é o que importa. Você precisa se aproximar mais de Deus.
Então chega uma hora, os caras lá, os pais das tribos, estão reclamando. Que história é essa? Que Moisés fica aí vivendo no mundo dele aí, só vem trazer instruções, dizendo que Deus falou com ele. E Deus não fala com a gente não, Bom, Deus fala, vamos fazer um teste necessário. Me pega o cajado, pastor, o que é o cajado na mão dos pais das famílias? Se você tivesse vindo na aula que eu dei do seminário, você saberia que representa a autoridade dele. Esse cajado é um bordão, é uma vara grossa, dura, morta, sequíssima, na mão dele. Me pega ela, que representa a autoridade. E de cada tribo, cada pai da tribo, príncipe, principal, número 1 da tribo, você pega e me joga aqui na frente da arca. E há de Arão nada, de Moisés que deixou na mão de Arão. Vou repetir, eu nunca vi Arão orar uma vez na Bíblia inteira. Põe aqui, tá bom. De manhã, aconteceu o que Deus precisava que acontecesse. Números 17, 6 a 9. Vamos lá. Números 17, versículo 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, todos os príncipes principais, número 1. E todos os seus príncipes lhe deram bordões, varas. Cada um lhe deu segundo as casas de seus pais, 12 bordões, entre eles, bordão de Arão. Vou repetir, de Moisés. Mas não tinha o de Moisés? O de Arão era de Moisés, vai lá. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara. E tendo inchado os gomos, produzia flores e dava visões, amêndoas. Então Moisés trouxe os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, eles os viram e, o que diz na última parte? Tomou cada um o seu bordão. Por quê? Com duas razões. Por quê? Número 1. Deus disse para eles publicamente, vocês estão mortos. Vocês estão vazios. Vocês não têm autoridade nenhuma. Vocês vivem na esfera dos milagres, do mover. Mas vocês não oram. Estão mortos. Número 2, leve para casa. Para todo dia que você pegar esse bordão na mão, lembrar, eu estou morto, era para estar orando agora. Caiu a ficha, queridos. Era para estar orando. Então nós chegamos no tópico que mais me interessa. Você sabe por que o povo de Israel nunca orou? Porque eles vendo os milagres, Moisés aí protegendo, eles não entenderam o tamanho dos benefícios que trará a eles a oração. Vou repetir, você viver no meio do mover de Deus, nesse impacto, com irmãos toda hora dizendo, vamos, isso vai agitar você. E Satanás vai querer que você descanse nisso, repouse nisso, não saia disso. Quando o que Deus quer fazer na verdade, Ele quer você só com Ele. Ele quer contato mais contínuo com você. E eles não viram os benefícios. E quais são? Deixa eu te falar algo. Na sexta-feira é o dia que é a maior tentação que era a minha no início. Porque sexta-feira é o dia de você sair, sei lá, falando por mim aí, por isso que vos fala, por uma roupa decente, um perfume, ir num lugar, aquela mesa linda que serve bebida alcoólica, que na verdade essa mesa linda é a latrina. E o uísque, que não vou dar a marca, para você não querer provar e ficar com o diabo no corpo, e na verdade é o esgoto. E você senta lá, curte, sai feliz, vendo aí estrelas ao meio-dia e tal. Mas eu não fui lá. Nós fomos essa semana comer num restaurante, eu e alguns primogênitos. O garçom falou, vocês bebem cerveja porque hoje é promoção, você paga uma, leva duas. Eu já com água na boca, chegando aqui, não. Aí eu falei, não, pera, isso é hipocrisia. Tem que dizer para ele, sim, a gente bebe, mas é que Deus que não deixa. E se a gente teimar, Ele arrebentar a gente. Eu acho que é menos hipócrita essa resposta. Então, ontem, era sexta-feira, antes de ontem,
eu deveria estar aí num desses lugares de glamour, aquele whisky que eu não vou falar o nome, que a dose custa uns 50 mil, que na verdade é esgoto. Mas eu não fui por quê? Porque na sexta eu lembrei que o Senhor Jesus continua do meu lado. Então eu estava orando em casa. Ontem também não fui porque eu estava fazendo carne moída, não, ovo moído e carne total, o jeito árabe de cozinhar. E eu estava orando, louvando sem parar. Por quê? Porque eu lembrei que o Senhor Jesus está perto de mim. Então o Senhor diz assim: quando todos estavam lá, sentados no glamour, na latrina, tomando aquele whisky, que na verdade é esgoto, você estava orando. Agora que vem o rojão do inferno, da cobrança dos demônios, quem vai segurar tudo para você sou eu, diz o Senhor Jesus. Vai aplaudindo Ele aqui. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel era escravo, mas tudo bem, escravidão em Babilônia não é a mesma do Egito. Do Egito eram para ser escravos da lama. Babilônia não, podia ser engenheiro, advogado, arrumadeira, cada um na sua profissão, tinha liberdade. Daniel é levado ao palácio do rei, que não quer. Ele vai sentar na mesa que o rei come. As comidas do homem que manda no mundo inteiro são seletas demais. O vinho dele só cai um dente, o do fundo, porque é top. É de high class, esgoto para gente muito rica. Daniel viu que o pajé do palácio ia lá, estendia a mão em cima da mesa, dava aquela benzida lá dos demônios e ia embora. Ele falou: eu não vou tocar nesse lixo. Então Daniel, e tem até 3 discípulos, Sadraque, Mesaque e Abednego, seguem ele. E diz aqui em Daniel capítulo 1, versículo 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele vai comer só legumes. Deixa eu te falar algo. Todos os que foram levados àquele palácio de todas as nações, o rei levava das nações e dizia: eu estou te pegando da tua cultura para você cultivar teu Deus, para se um dia precisarmos da intromissão de um Deus aqui, ver qual de vocês que mais desponta. Todos eles caíram na farra. Então bebe cachaça, mas não é qualquer um, é adocicada da fazenda, é do rei, só perde o dente de cá só. E aí come, sai, vomita aí pelos fundos, ninguém viu. Nesta mesma hora, Daniel está em jejum. Mas diga comigo: o rojão da cobrança do inferno. Isso chama fatura dos demônios. Diga: fatura dos demônios. Essa fatura sempre chega. E aí chega um sonho. E neste sonho, o rei diz: eu sonhei algo, me desequilibrou. Como vocês cultivaram seus deuses aí, um de vocês, ou todos já devem saber, porque são todos deuses, para me dizer o que eu sonhei e me explicar. E aí eles dizem: isso não dá. Já que não dá, amanhã à tarde, guilhotina em todo mundo. Vai rodar tudo. Nesta hora, o Senhor Jesus diz assim: Daniel, quando todos eles estavam na farra crente do ano 2026, modernos demais, muito à base de coach, dobrar o joelho que é bom não interessa, você estava orando, estava lá em casa, estava na igreja, estava trabalhando, estava orando. Então agora que vem o rojão da cobrança do inferno, quem vai segurar para você sou eu. Aplaude o teu Deus, aplaude. Aí o Senhor dá o sonho para ele, a explicação. Aquele rei lá se ajoelha: por favor, você é filho de um Deus aí. Lá na frente a arma nova para Daniel, jogam ele na cova dos leões. Aí o Senhor Jesus diz: Daniel, quando era sexta-feira, para ir naquele glamour, desculpa, na latrina, beber o uísque que o pastor não vai falar a marca para ninguém ficar com o diabo no corpo, que na verdade é esgoto. Você estava em jejum, você estava orando, você estava trabalhando para trazer dinheiro para a tua casa. Quem vai segurar o rojão para você agora sou eu. E o rei diz: mas ele conseguiu te livrar, Daniel? Lógico que conseguiu. Eu sou inocente diante dele. Quem vai aplaudir a Deus aqui?
Sadraque, Mesaque e Abednego, mesma coisa, seguiram o exemplo do pai espiritual deles, Daniel, e agora vem a música do mundo. A música secular do mundo. Há uma grande diferença entre uma música folclórica. Fala, São Paulo, gosto muito de você. E aí você põe um trechinho num vídeo qualquer. Outra coisa é a música do mundo. Você vai lá ouvir, se alimentar de esgoto dos demônios. Esses aí que cantam para você, eles comem criança para ter sucesso. Bebem sangue humano, comem carne putreficada. Os demônios montam, remontam música por música para trazer. Os demônios, quando você ouve, ficam chupando teu sangue, tua vida, tua unção, levam tudo embora. Te deixam seco. Isso é que se chama ficar ouvindo música do mundo. E o rei chega e diz, eu vou soltar uma música mundana aqui. E toda vez que eu soltar, eu quero que você ajoelhe diante dos demônios da música mundana, porque eles vão te sugar. E todos os judeus fazem isso. Então a música do mundo rola solta. E eles ajoelham. E o patrão deles de Babilônia está vendo, a patroa está vendo. Então a patroa vê a arrumadeira judia ajoelhada. Ela diz, muito bem, por favor, agora que terminou de adorar o Deus da música mundana, agora você pode continuar arrumando que o teu salário está garantido. O mecânico judeu continua fazendo mecânica, porque ajoelhou. Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o rei e falaram, você já está com o diabo no corpo, você quer a resposta de quê? A gente só ouve louvor. Quem dá glória a Deus aqui dentro. Ele falou, vocês vão para a fornalha acesa. O Senhor Jesus falou. Tá. Daniel capítulo 3, versículo 6. Qualquer que não se prostrar, diga comigo, se prostrar diante da música mundana. E não a adorar, diga a adoração à música mundana. Hoje você me faz uma faxina de uma vez por todas no teu celular, tá bom? Vou repetir. Uma coisa, você vê o pastor, esse que vos fala, pego lá, põe uma coisa árabe lá, falando minha cidade de Tiro, como eu gosto de você, que saudade. Outra coisa é você com música lá. Isso é adoração. Então, no mesmo instante que não adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. O Senhor Jesus falou na sexta-feira, quando todo mundo vai no lugar do glamour, que é na latrina. Beber o uísque, que o apóstolo não vai falar o nome para você não ficar com o diabo no corpo a terceira vez, repito a mesma frase. Que é o esgoto. Você estava na igreja, você estava orando, você estava em casa fazendo ovo moído e carne completa. Então, no versículo 23 ao 26. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados no fogo? Lógico. 25 tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4 homens é de Jesus Cristo. Quem vai aplaudir a Deus aqui dentro? O que o Senhor Jesus falou? Quem vai segurar o colchão para você sou eu. 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou de Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Vou repetir. Servos do Deus Altíssimo. O que Deus quis dizer com isso? Por que o Espírito Santo anotou isso? Para dizer que todos aqueles crentes judeus 2026, naquela época que estavam brincando com a musiquinha mundana, não eram servos do Deus Altíssimo. Você quer que Deus segure tudo para você? Deixe o Senhor Jesus do teu lado, onde ninguém deixa. Quem dá um glória a Deus bem forte aqui? Quem diz a voz alta, amém a isso? Hoje, morrer é lucro. Hoje de manhã pregando, perguntei para a tua pastora na frente da igreja. E ela reconhece. Eu tinha lá morrido, foram alguns minutinhos, não fui a nenhum céu. Os anjos, finalmente chegou. Vai estressar todo mundo agora.
Mas, puxa, eu tinha morrido lá no acidente. Eu acordo com ela falando, vida volta nele. Eu falei para ela, eu tinha morrido, você me ressuscitou. Fiquei 3 dias sem falar com ela no hospital. Pergunta para ela. 3 dias com raiva dela. Mas o rei Ezequias não sabia onde vai. Não tinha Bíblia, não tinha Espírito Santo, não tinha pastor, não tinha igreja. Não sabia. Ele ouve que vai morrer daqui a 3 dias. Qual é o argumento que ele usa? Deixa eu te falar algo. O cara quase ser o rei da nação, ele já perdeu a alma dele faz muito tempo. Porque a pessoa, quando recebe muito mais do que um ser humano pode receber, o senso de impunidade bate lá em cima. Começa a achar que pode apontar o que quiser. É normal isso. Agora imagina o cara virar o rei da nação. Ele já senta naquela cadeira com o diabo no corpo já. E eles têm um hábito, eles vão atrás daquele uísque que te falei lá, que põe só 8 demônios por gole no corpo. Ele vai atrás da mulherada, ele é um inferno. Mas esse ele ouve que vai morrer em 3 dias. Olha o que ele fala em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Olha o que ele fala. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que quando todos os reis que sentaram nas cadeiras de reis no mundo inteiro foram atrás lá daquela cachaçinha de rico, eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta imediatamente e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus do teu pai, ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, e eis não só que te curarei, ao 3º dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, isso ainda é pouco, e das mãos do homem mais poderoso do Oriente Médio, do rei da Assíria, te livrarei. A ti a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do teu pai espiritual Davi, a quem dei promessas, meu servo. O Senhor está dizendo: eu vou segurar o rojão para você, mas você vai ter comunhão comigo. Eu vou te livrar de qualquer coisa. E eu ainda vou te pôr lá em cima, vou te dar a maior responsabilidade. Mas você, o Senhor te diz, me procure. Satanás vai querer enlouquecer você, vai querer atacar você, até tirar você do sério. Ele tentou isso com José. José era solteiro, era vistoso, saudável, ele tinha necessidade fisiológica. Aí chega lá Potifar, que escraviza José, com honra, porque viu que Deus é com José. A mulher de Potifar quer fazer uma massagem diferenciada em José. E se ele deixa, era tudo que ele precisava. Mas ele pensa, mesmo ninguém vendo, mesmo eu precisando, mesmo eu fazendo isso com ela, recebo toda a fazenda em mãos, Jesus Cristo, sexta-feira à noite, continua do meu lado. Ele foge. O diabo faz uma coisa com José que você aqui nunca vai saber, porque você não está naquelas bandas para conhecer esse tipo de prisão no Egito. Essa prisão ela era padrão, era prisão diferenciada dos maiorais, da aristocracia no Egito. Essa prisão ninguém pode durar mais do que 1 mês nela, não pode. Porque essa prisão, quem é colocado lá não é da plebe, do povão. São os maiorais, os senadores, o faraó, esses que põem o cara lá. Ao pôr ele lá, é porque ele já não tem defesa nenhuma. Quem que vai defender um cara desse? Então, máximo 1 mês. Já bateu 1 mês? Não tem o que perguntar. Guilhotina, tchau. Enfoca a guilhotina, manda embora, tchau. Rotativa rápida. Nessa prisão, a prova disso, quando José interpreta sonho para 2, ele diz, daqui a 3 dias, um absolvido por um milagre aí, que é impossível, e voltar a trabalhar para falar, outro vai levar o destino que é mesmo. Vai rodar 3 dias, não daqui a 20 anos. Porque 1 mês é prazo máximo. Sabe quanto tempo José ficou lá? 2 anos. E aquele besta quadrada lá de baixo nem percebeu isso. Porque o Senhor estava segurando esse rojão para José. Não vai aplaudir a Deus, não?
E agora que José é tirado e levado para... Você acha que foi levado para a rua mendigar? Porque ele ficou 2 anos sem serviço. Foi levado já direto para sentar na maior responsabilidade do Egito inteiro. Esse mesmo Deus é que está cuidando de você. Davi, penúltimo assunto aqui, penúltimo personagem. Davi, ele enfrentou um perigo muito real. Não com os inimigos de fora. Esses Davi sozinho desbancava um exército inteiro. Ele fala isso. O problema é quando luta com Saul, com crente que se diz de Deus. É horrível. E aí Saul, o rei, cercava Davi. Então Davi está com a morte certa. Porque está cercado, ou numa montanha ou num vale, não tem onde ir. Nesta hora, quem segurava o rojão para Davi é o Senhor Jesus. E entregava Saul na mão de Davi. E Davi podia matá-lo, Deus não ia julgá-lo como pecador, porque ele era para a morte certa. E se é para a morte certa, vai morrer o vilão. Mas Davi perdoava. E aí ele falava para o rei, ó, está aqui a prova que podia ter tirado a tua vida. Até quando vai durar isso? Entenda, e quando Deus resolve acabar com essa palhaçada, Ele leva Davi para a maior responsabilidade de Israel do mundo. Como é que terminamos essa palavra, queridos? 1 Samuel 18:14 diz que Davi conseguia, lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. Terminamos no episódio de Pedro. Pedro está dentro de um furacão. Furacão te joga para os lados, mas se você for para a parte baixa, ele vai te chupar, drenar para baixo, em cima de um mar. Quando tem um barco, dependendo da medida, fica um pouco mais seguro, coisa pouca, chega uma hora que não dá também. Ainda um barco com mais pessoas, o barco está mais firme. Pedro ouve o Senhor, ele não está vendo, o tufão não deixa ver nada. Mas ele ouve mais ou menos, parece a voz do Senhor dele. E ele disse, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E o Senhor diz, vem. Você sabe o que Pedro faz? Pedro sai do barco e pula no olho do furacão, no centro do furacão. Tamanha confiança ele tinha no Senhor dele. Tamanha intimidade, tamanha comunhão. Eu sei que se é o Senhor, não vai me deixar na mão. Eu saio do barco, pulo no olho do furacão aqui. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Você achou mesmo que o Senhor não ia levantar Pedro? É? O Senhor está te pedindo hoje, eu vou te fazer crescer extraordinariamente. Isso vai ser pela comunhão comigo, diz o Senhor. Vai ser pela vida de oração, leitura da palavra. Comece a parar mais tempo para você ganhar tempo com Deus. E você vai ver o quanto tua vida vai mudar, povo de Deus. Quem quer isso, levante a mão. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que soltei a tua mão, me esquivei, quando dei mais valor ao pecado, a outras coisas do que ao Senhor. Hoje eu peço perdão por todas as vezes que o Senhor não esteve nas minhas prioridades, mas a tua palavra me trouxe de volta. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Por favor, cuida de mim. Não solte a minha mão por nada deste mundo. Não me deixe afundar. Não me deixe me distrair. Não me deixe retroceder. Toda a minha vida depende do Senhor. Diga para Ele, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que me atraiu para a oração e eu não estive lá. Peço perdão pelos pecados que ofenderam tanto o Senhor na minha vida. Pai Celestial, Paizinho querido, que bom saber que o Senhor é meu Pai.
e que nunca desistirá de mim. Realmente eu não sei o que fazer com a minha vida. Por isso eu entrego ela nas tuas mãos. Cuida dela para mim. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco dos meus pensamentos todos aqueles que me afastavam de Deus. Renuncio a todos os pensamentos que me davam medo de Deus, desconfianças de Deus. Arranco da minha mente todo pensamento que me empurra ao pecado. Eu consagro a minha mente inteira à palavra de Deus. Põe a mão no coração e diga: meu coração não é fundo de quintal de pecados e dúvidas de Deus. O meu coração é baú de promessas. Diga comigo: muitas gavetas que Deus já abriu para mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Um minuto para você orar. Um minuto para você falar com o amado Espírito Santo. Um minuto para você aplicar a pregação que acaba de ouvir, fazendo uma aliança com Ele. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo. Eu ia te mandar a pregação da manhã, mas vou esperar chegar em casa, vou editar esta e vou te mandar ela. Ore, fale com Deus agora. Sim, Senhor. Sim para ti, Senhor Jesus. Sim. Sim, meu Deus. Sim para tudo que vem do Senhor nas nossas vidas. Sim para a tua palavra. Sim para a comunhão contigo, meu Deus. Sim para sempre lembrarmos que o Senhor está do nosso lado. Obrigado, Senhor, por tamanho cuidado por nós. Obrigado. Obrigado por tudo que tens feito nas nossas vidas, ó Deus. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
O amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. 8h24, 8h32, já estou com o louvor aqui para a gente entrar em oração. Se não puder ficar, vai em paz para a tua casa. Se quiser ficar, nem que seja por 20 segundos, vai ser bom para você. Estamos liberados em nome de Jesus.